Como seguir uma abordagem firme e gentil ao mesmo tempo? Nós pais costumamos medir o nosso sucesso parental através do comportamento dos nossos filhos. Se os nossos filhos se comportam bem, julgamos que estamos fazendo um bom trabalho. Mas quando os nossos filhos se comportam mal, nós achamos que a culpa é da criança e queremos que ela pare esse comportamento imediatamente. O que acontece é que crianças mal comportadas incomodam os adultos. Nós estamos tão ocupados com a nossa vida e o nosso celular que simplesmente não queremos ser incomodados. E choro de criança incomoda muito, principalmente quando estamos no shopping ou no supermercado. O que acontece na verdade é que crianças menores, até os 5 anos mais ou menos, não têm um vocabulário extenso para comunicar aos seus pais o que elas querem ou necessitam. E mesmo que tivessem, o seu cérebro ainda não está maduro o suficiente para que ela consiga organizar essas palavras. Por isso, quando crianças menores estão tendo um ataque de birra, a gente precisa levar em conta o seu grau de desenvolvimento e se as suas necessidades básicas foram atendidas. Como, por exemplo, se a criança está com fome, sono ou cansaço. As crianças precisam de rotina e a falta de rotina é o maior causador das birras. Crianças maiores também têm seus momentos ruins, assim como nós também temos. A grande diferença é que os adultos não precisam prestar conta disso a ninguém e podem se dar ao luxo de dizer que querem ficar sozinhos. As crianças não. Adultos querem crianças comportadas o tempo todo. Mas esperar isso das crianças é injusto, porque se comportar bem o tempo todo é impossível até para nós, os adultos. Ser pais firmes e gentis significa conseguir identificar o momento em que precisamos apoiar as crianças para depois corrigir. Significa que respeitamos e amamos nossos filhos, independente de qualquer crise que eles venham a ter. Ser gentil mostra respeito pela criança e ser firme mostra à criança que ela precisa ter respeito por você. Pais rígidos dificilmente são gentis e pais permissivos dificilmente são firmes. Firmeza e gentileza é essencial para criar uma atmosfera de harmonia e respeito em sua casa. Para alguns pais é muito difícil ser gentil quando a criança o deixa chateado, o incomoda. E eu concordo. Mas se os adultos querem que as crianças controlem os seus comportamentos, será que é demais pedir que esses adultos aprendam a controlar os seus? Quando eu ouvi essa frase, ela fez muito sentido para mim. E eu espero que ela tenha feito sentido para vocês também. Eu entendo que é difícil controlar nossos comportamentos quando não fomos ensinados a fazer isso na nossa infância. Na nossa infância, a maioria de nós aprendeu a engolir o choro, a não dizer o que pensa e a esconder o que sente. Nós fomos calados e por isso carregamos feridas emocionais que nem mesmo sabemos reconhecer em nós. E essas feridas foram todas abertas agora que nos tornamos pais. E o que acontece é que na maioria das dificuldades comportamentais, nos maiores momentos de crise dos nossos filhos, são essas feridas abertas que ditam como reagimos a isso. E geralmente a gente tende a reagir da pior maneira que gostaríamos. Geralmente, nós fazemos aos nossos filhos aquilo que mais nos magoaram na nossa infância, quando nossos pais fizeram a nós. A gente vai ter um módulo inteiro falando sobre isso, mas por hora eu quero deixar a mensagem que entendo o quanto é difícil mudar a nossa abordagem educacional e ensinar os nossos filhos a controlarem as suas emoções ao mesmo tempo que estamos também aprendendo a lidar com elas. Ensinar estando no processo de aprendizagem torna tudo bem difícil. Por isso que tratar feridas emocionais e entender como a forma que fomos educados influenciam na forma de educar fazem toda a diferença.
Outra razão pelo qual adultos têm muita dificuldade em ser gentis com as crianças é que não sabem como funciona o conceito de gentileza e firmeza e associam isso à permissividade. Como os pais já não querem punir os filhos, eles seguem o caminho de ser gentil o tempo todo e satisfazem todas as vontades da criança. Mas ser gentil é ter respeito pela criança e por si mesmo. Não é respeitoso mimar as crianças ou tentar livrá-las de qualquer frustração. Quando os pais fazem isso, eles impedem que as crianças tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades de lidarem com suas emoções mais extremas. Ser gentil significa respeitar as crianças. Ser gentil significa oferecer limites e permitir que a criança explore o mundo. Mas ser gentil também é ter respeito por si mesmo. Não é gentil permitir que a criança nos trate com desrespeito. E nesse momento eu senti uma grande dúvida na sua cabeça agora dizendo: mas como fazer com que a criança me trate com respeito sem punições? Vamos supor que uma criança responda de forma bem grosseira a você. Um jeito gentil e firme de lidar com isso é saindo do ambiente. Agora eu ouvi daqui a sua dúvida. Sair de perto não significa deixar por isso mesmo ou permitir que a criança fale de qualquer jeito comigo? Não. O fato é que a gente não pode controlar o modo como as outras pessoas nos tratam, nem mesmo os nossos filhos, mas temos a obrigação de nos tratar com respeito. Então, nesse caso, você pode se retirar em silêncio ou dizer respeitosamente: quando você puder me tratar com respeito, nós podemos voltar a conversar sobre isso. E aí você pode retomar esse assunto quando a criança estiver se sentindo mais calmo e você também, né? Da seguinte forma: filho, eu sinto muito pelo que aconteceu e respeito os seus sentimentos, mas eu não concordo com a maneira como você lida com eles. Então, sempre que você me tratar com desrespeito, eu vou sair de perto por algum tempo. Eu te amo e quero estar sempre com você. Então, quando você estiver mais calmo e puder conversar com respeito, você me avisa e eu ficarei muito feliz em poder te ajudar e descobrir outras formas de enfrentar a sua raiva. Pode parecer surreal, pode parecer uma linda teoria que nunca vai funcionar na prática, mas eu te garanto que colocar isso em prática diminui os dramas familiares e ensina mais do que aquela chinelada bem dada na bunda. Os efeitos a longo prazo dessa abordagem gentil e firme são que a criança ela vai começar a entender que quando tá com raiva ela precisa se acalmar, ela vai entender os efeitos do comportamento dela em outras pessoas e vai aprender a buscar soluções mais respeitosas para poder resolver os problemas. Quando a gente dá a chinelada ou manda a criança para o castigo, a criança pode até parar um mau comportamento naquele momento, mas provavelmente você terá os mesmos tipos de brigas e atitudes a vida toda. Quando as pessoas estão chateadas, elas acessam o lado primitivo do cérebro, aquele dos homens da caverna, em que eles só usavam o cérebro para se proteger dos perigos e para caçar. Na hora da raiva, a gente ativa justamente esse lado do cérebro que nos alerta, né, de perigos para lutar ou fugir. Ou seja, na hora da raiva, a gente briga, fala o que não sente de verdade ou simplesmente desiste de tudo e evita a comunicação. Por isso que se retirar do ambiente e esperar que a sua criança se acalme é uma forma muito respeitosa e muito eficaz de resolver essas situações. A firmeza está associada à punição, sermão ou alguma outra forma de controle dos filhos por imposição dos pais. Mas firmeza, quando associada à gentileza, significa respeito pela criança, por você e pela situação. Firmeza significa ter regras e limites claros,
porém que sejam respeitosos para toda a família. Os limites, eles não devem ser impostos através de castigo de jeito nenhum. Uma ótima forma de oferecer limite às crianças é fazer combinados e envolver as crianças em todo esse processo. Essa parte aqui vale para crianças a partir de 5 anos até a adolescência. Vocês podem discutir junto com as crianças quais devem ser os limites para assistir televisão, brincar na rua, usar eletrônicos, para a hora da lição de casa, do banho, de comer, de dormir, enfim. Coloca toda a sua rotina no papel e defina os tempos e os horários junto com as crianças. As crianças tendem a cooperar mais quando elas participam desse processo. Para crianças menorzinhas, abaixo de 5 anos, que não entendem muita coisa, os limites ficam por conta dos pais, mas sempre usando a firmeza e a gentileza na criação de todo esse processo. E a pergunta, né? Como lidar de forma firme e respeitosa quando as regras não são seguidas? Eu vou te dar alguns exemplos que você pode usar, mas é claro que é sempre muito importante que você combine as ideias com as palavras que saem do seu coração. Quando um limite for ultrapassado ou alguma regra não for cumprida, evite os sermões, né? Os pais adoram dar sermões sobre tudo e principalmente contar sobre sua infância sofrida, onde não existia eletrônicos e smartphones. Mas acredite, dificilmente as crianças irão ouvir o que você fala ou dar alguma importância a isso. Basta você se lembrar quando eram os seus pais que faziam os sermões. Então, poupe as suas palavras. E como dizia o seu Jaiminho do Chaves, para evitar a fadiga. Ao invés dos sermões, faça perguntas curiosas, como por exemplo, o que aconteceu com o nosso combinado? Por que você acha que passou do limite combinado do tempo de videogame? Que ideias você tem para compensar esse tempo agora? Às vezes a criança vai te falar que não sabe o que aconteceu, não sabe por qual razão ou motivo. E acreditem, ela realmente pode não saber por quê. Por isso, de uma forma respeitosa, prestando sempre atenção em sua entonação de voz, e diga que vai dar um tempo para a criança pensar sobre isso e depois vocês voltam a conversar sobre uma solução. Optar por uma abordagem que não envolva punições, castigos e humilhações pode parecer até difícil às vezes e muitas vezes até impossível, porque confronta com tudo que você aprendeu sobre educação de filhos até hoje. Por isso, essa nova abordagem exige prática e treinamento. Se lembre que toda mudança exige algum esforço e adaptação, mas que são nas mudanças que nos tornamos pessoas melhores. Por isso que treinamento é essencial para que logo essa nova abordagem se torne uma prática em sua vida. Lembre-se também que estamos todos no processo de aprendizagem e cura e que você não está sozinho.